Agora que vocês sabem como fazer a nomenclatura de alcanos ramificados, de cadeia aberta, contendo uma ramificação, na presente videoaula, irão aprender como nomear os referidos alcanos com duas ou mais ramificações. O primeiro exemplo é um alcano cuja cadeia principal tem 8 carbonos, com duas ramificações. Lembrem-se que a cadeia principal, em vermelho, apresenta a maior quantidade de carbonos, em sequência. Próximos à cadeia principal, há duas sequências possíveis de índices, uma iniciando da esquerda para a direita e a outra, no sentido contrário. Apenas uma delas está correta neste exemplo. A correta é a sequência da direita para a esquerda, pois os índices têm valores menores. Portanto, tem-se a ramificação de um carbono, cujo nome é metil, ligada ao carbono 2, e a ramificação de 2 carbonos, de nome etil, ligada no carbono 6. A regra da IUPAC determina que, inicialmente, os nomes das ramificações, junto a seus índices, devam ser apresentados em ordem alfabética. Na sequência, deve-se apresentar o nome da cadeia principal, como se fosse um alcano não ramificado. Portanto, tem-se o 6, etil 2, metil, octano. Vale destacar o uso dos hífens entre o índice e o nome das ramificações, e entre os dados da primeira e da segunda ramificação. Mas, e quando há duas ramificações iguais em um alcano? Neste caso, são utilizados termos de repetição para as ramificações. No exemplo, há duas ramificações de um carbono, de nome metil, ligadas à cadeia principal. A sequência com os menores índices são 2 e 5, ou seja, há dois grupos metil, um no carbono 2 e outro no carbono 5. Segundo a IUPAC, o nome dessas ramificações é escrito como 2,5, de metil. O termo de repetição DI indica que há duas ramificações metil no alcano. Considerando que a cadeia principal tem 7 carbonos, tem-se, então, o 2,5, de metil, heptano. Veja o novo exemplo de alcano. Há duas ramificações de 4 carbonos, denominadas isobutil e set-butil, ligadas em posições peculiares. Independente da cadeia principal estar relacionada aos índices laranjados ou pretos, as ramificações estarão ligadas aos carbonos 5 e 6. Portanto, não há como identificar o sentido dos índices usando esse critério. Para tanto, use a ordem alfabética. O isobutil apresenta a letra I inicialmente, e o sec-butil a letra B. Isso, pois os termos sec e terc não são levados em conta na ordem alfabética. Portanto, o nome do alcano ramificado é 5, set-butil, 6, isobutil, decano. Outra situação possível é a presença de duas ou mais cadeias com mais carbonos. Independente disso, sempre existirá apenas uma cadeia principal. No atual exemplo, as sequências mais longas apresentam, igualmente, 7 carbonos. Como saber qual é a cadeia principal? Neste caso, a cadeia principal apresentará a maior quantidade de ramificações. A cadeia indicada com os índices pretos tem uma ramificação especial de 4 carbonos, o grupo sec-butil. Por sua vez, a cadeia, com índices laranjados, tem duas ramificações, um grupo metil, com um carbono, e um grupo propil, de 3 carbonos. Portanto, a cadeia com os índices laranjados é a cadeia principal, e o nome do alcano ramificado é 3, metil, 4, propil, heptano. Conhecidas as regras de nomenclatura para alcanos de cadeia aberta, com uma ou duas ramificações, fica fácil entender a regra para alcanos com 3 ou mais ramificações. No atual exemplo, temos um alcano com 3 ramificações. A cadeia indicada, com os índices laranjados, é a cadeia principal. Das 3 ramificações, 2 são grupos metil e uma é um grupo etil.
O sentido dos números é da direita para a esquerda, pois os índices das ramificações são menores. Como há duas ramificações idênticas, usa-se o termo di. No caso, dimetil. Como visto anteriormente, os nomes das ramificações são escritos em ordem alfabética, vinculados aos índices. Assim, tem-se 5-etil, 3,6, dimetil. A parte final é o nome da cadeia principal, de 9 carbonos, como se fosse um alcano não ramificado. Portanto, o referido alcano é o 5-etil, 3,6, dimetil nonano. E aí, entenderam o conteúdo da videoaula? Aproveitem para curtir o vídeo e compartilhar com os amigos. Dessa forma, vocês apoiam o canal e a produção de videoaulas com conteúdos variados. Até a próxima!